Bom dia, bom dia, bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, enfim, aqui é bom dia, né? São acho que umas 8h30 da manhã agora. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as ninfas, tá bom? Que seriam um outro tipo de fada, tá? Eu já vou explicar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu estudei bastante sobre as ninfas, pesquisei bastante sobre elas, as fadinhas aqui me ajudaram. Então, e eu sou, mais uma vez, eu sou grato a elas, ó, de coração, por estarem me auxiliando aí, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as ninfas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Provavelmente, pessoal, eu vou ter que ficar olhando na colinha ali no computador, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre as ninfas, tá? Então, eu vou avisar para vocês. Ó, pera aí, eu vou olhar na colinha, eu vou olhar ali na colinha, tá bom? Então, vamos lá. Quem que são as ninfas, pessoal? Tá? Eu vou dar o meu ponto de vista sobre as ninfas. Depois a gente vai lá e ver o que os outros autores de sites e livros falam sobre as ninfas. Tem bastante coisa curiosa aí. Então vamos lá. O meu ponto de vista sobre as ninfas. Quem que é, pessoal? O meu ponto de vista sobre as ninfas. As ninfas, pessoal, para mim, são fadas, espíritos da natureza que habitam algum local da natureza. E a partir desse local, elas recebem um nome específico para elas. Digamos assim, então uma fada seria uma ninfa, tá? Seria um espírito, essa ninfa seria um espírito da natureza, uma mulher que habita o local de alguma natureza. E ela protege o local, ok? Protege e ajuda as pessoas e o local ao redor. Vamos para um exemplo, pessoal, para vocês entenderem. Digamos assim, uma fada que vive no lago, ou seja, ela é uma ninfa do lago. Uma fada que vive nas montanhas, ela é uma ninfa da montanha. Uma fada que vive sei lá, numa floresta. Ela é uma fada, ela é uma ninfa da floresta, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre elas, tá? Elas vão estar ajudando, protegendo o local, as pessoas aí ao redor, tá certo? Por outro lado, tem bastante coisa curiosa de outros autores, tá? Que a gente tem que eu pesquisei, estudei, eu pedi auxílio das fadinhas aqui que me guiam para escrever tudo isso, tá? Então vamos lá. O primeiro assunto é sobre as ninfas serem deusas. Calma aí que eu vou conferir na colinha. Esse é o primeiro assunto que a gente tem que falar aqui sobre elas. Um minutinho, pessoal. Sim, o primeiro assunto é que elas, antigamente, eu comecei a pesquisar, né? Daí falaram assim em sites e livros que elas são deusas antigas. Daí já ficou muito confuso pra mim, né? Só que eu não sou de deixar barato assim, de tá, elas são deusas e pronto. Não, eu fui pesquisar mais a fundo. Pedi ajuda das fadinhas que me guiam. Pra quem não sabe, as fadinhas que me guiam aqui, elas estão sempre me ajudando a escrever esses livros. Esse livro aqui da fada é um livro da fada que eu tô escrevendo, mas eu também tô transmitindo em vídeo pra vocês, tá, pessoal? E na hora que eu acabar o livro, eu vou lançar de graça pra todo mundo, tá? Daí eu pesquisei em livros, tava falando assim que as ninfas são divindades antigas cultuadas. E não explicava o porquê os livros falavam isso. Daí eu fui correr atrás, pesquisar, procurar em outros sites e livros.
Aí o que eu achei, pessoal, tá? O que eu achei sobre isso? Em outros livros e sites falam que antigamente, nos tempos mais antigos, as ninfas eram realmente vistas como deusas, tá, pessoal? Mas com o tempo isso parou, elas foram vistas apenas como espíritos comuns, assim mesmo, tá? Então, assim, o que eu posso supor? O que eu posso supor, tá? É uma suposição, não estou dizendo que seja real. Por intuição mesmo, eu acredito que realmente antigamente eles cultuavam. É porque antigamente era assim, pessoal, qualquer coisa era cultuava com divindade. Caiu um raio, divindade do trovão, entendeu? Então acredito sim que as ninfas antigamente eram por isso cultuadas como os deusas, mas com o tempo foi passado por espíritos comuns. Eles foram percebendo que eram apenas espíritos comuns, nada de divindades, tá? Meu ponto de vista é sobre isso, ok? Porque eu não achei nenhuma explicação, sobre isso em livros. Então só estou supondo, ok? Uma teoria. Agora vamos lá para uma outra coisa que eu achei. Agora eu achei. Eu comecei a pesquisar sobre as ninfas, pessoal, e comecei a ver muito sobre. Eu só falava de ninfa de água. Ninfa de água, só existe ninfa das águas. Ninfas é só de águas e pronto. Esse é o nosso assunto que a gente vai falar agora. Deixa eu ver se é isso mesmo na colinha, tá? Que tem bastante coisa para falar. É isso mesmo. Isso aí mesmo, pessoal. Comecei a pesquisar, né? Em sites e livros. Nossa, pessoal, pensa no tanto de coisa que eu achei, mas só falava que as ninfas são das águas. Ninfas das águas, só existe ninfas das águas. As ninfas são das águas, espíritos das águas, ninfas das águas. Nossa, muito livro e muito site falava disso. Daí já quebrou minha ideia de que achava que as ninfas são espíritos relacionados a algum local da natureza, mas não só das águas. Claro, fui pesquisar mais a fundo, né, pessoal? Pedi ajuda das fadinhas minhas fadinhas e fui pesquisando. Aí eu encontrei uma coisa bem legal que explica tudo isso, tá? Então, eu já quero dizer que não, as ninfas não são só relacionadas às águas, tá? Aí por quê? Porque em tantos livros fala sobre isso. Porque a resposta é essa aqui que eu achei, tá? Porque antigamente os primeiros cultos pagãos viam as ninfas usavam as ninfas como espíritos para abençoar a água com propósitos medicinais, curativos, milagrosos. E por isso muitas e muitas vezes elas eram só associadas com espíritos da água. Tá bom, pessoal? Você tem ideia? Nossa, um monte de site e livro fala sobre só as ninfas serem da água. E alguns sites não. E alguns outros sites contam outras coisas. Daí eu fui pesquisar. Daí eu achei isso, pessoal, de que as ninfas antigamente se associaram as ninfas às águas por conta dos propósitos curativos que elas davam aí para as águas, ajudas espirituais para as pessoas, realizando milagres, curas e tudo mais. Por isso ficaram associados como, digamos, deusas e que só eram das águas, por conta disso aí. Interessante, né? Daí certo, beleza. Vamos lá. Acho que eu anotei um monte de ninfas. Pera aí, pessoal. Acho que eu agora tenho que falar sobre as ninfas da água. Tem mais alguma coisa pra falar? Pera aí, que tem bastante coisa. Eu tô perdido. Vou olhar na colinha. Pera aí. Sim, pessoal. Então, antigamente eles associavam as ninfas apenas das águas.
E tem vários nomes para ninfas das águas, tá? Então, assim, as ninfas das águas são alguns exemplos de ninfas das águas, pessoal, são vários, mas vou dar alguns exemplos que eu anotei ali. As ondinas, sereias, nereides. Deixa eu ver que tem mais. Limeides, potameides. Crinéias, naiades são alguns exemplos. Todas essas aí são relacionadas a alguma coisa da água, tá, pessoal? Então, assim, algumas ninfas são relacionadas aos lagos, outras aos rios, outras às nascentes, outras às ondas, outras aos oceanos, outras ao fundo do mar, entendeu? Então, são várias e várias e várias, tá, pessoal? Então, essas aqui que eu citei pra vocês são alguns exemplos, tá? Cada uma é relacionada a algum tipo de coisa, tá? Nem todas são relacionadas a... Tipo assim, elas são relacionadas à água, mas nem todas. Tem algumas que são relacionadas apenas a águas doces, a outras a salgadas, a outras do oceano, a outras de rios, nascentes, lagos, entendeu? Riachos e por aí vai, entendeu? Cada uma é associada a alguma coisa, tá certo? Cada nome é associado a alguma coisa. Já mais pra frente a gente vai falar o porquê desses nomes, é bem interessante. Agora eu vou falar uma curiosidade. A única ninfa da água que eu vi foi uma ondina, pessoal. De uma forma resumida, uma amiga minha estava precisando de cura espiritual, ela estava muito mal. Aí eu peguei uma bacia com água, isso mesmo, pessoal, uma bacia com água, uma bacia bem pequena, não era uma bacia grande não, uma bacia pequena. Enchi de água, coloquei umas oferendas e chamei uma ondina para ajudar a fazer uma cura espiritual à distância dessa amiga minha. Pessoal, e a ondina apareceu, pessoal, para mim. E eu vi diante dos meus olhos. E como é que eu posso... Eu vou falar pra vocês como é que é a aparência dela. Imaginem uma mulher, ok? Agora imagina ela sem vestimentas nenhuma, sem vestes nenhuma. A cor da pele dela não tem cor, é transparente. Imagine a água, uma água transparente. É desse jeito que ela é. De resto é tudo igual. Vem uma mulher. Tá? É isso que eu vi a aparência de uma ondina que eu chamei. Ela tinha cerca de 50 centímetros de altura. Por que esse tamanho? Acredito esse tamanho por conta da bacia pequenininha com água que eu chamei ela, tá? Eu acredito que tenha sim a ver relacionada ao tamanho dela por conta do tamanho do recipiente com água que eu a chamei. E essa é a aparência dela, tá? Eu consegui ajudar ela, obtive alguns resultados sim, tá, pessoal? Mas o espírito da água que eu consegui ver foi uma ondina, ok? Então é desse jeito que eu te falei. Eu falei pra vocês, a descrição delas é desse jeito. Agora vamos lá pro próximo tema que eu já esqueci qual que é, sobre as ninfas. Espera aí. Agora vamos para os nomes e a aparência das ninfas. Uma curiosidade bem legal, pessoal, é que os nomes das ninfas que eu descobri é um trocadilho. O nome das ninfas é um trocadilho do local onde elas vivem. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Ó, vamos lá para um exemplo da ondina. Ondinas, ondinas, ondas, ondinas, ondas, entendeu? De ondas. Então são ninfas das ondas, entendeu? A gente vê elas nas ondas das praias, entendeu? Dríades. O dríades do grego significa carvalho, ou seja, a ninfa do carvalho, entendeu? Tem mais exemplo aí, peraí que eu vou ver, que eu anotei ali.
Limoníades. Do grego, limoníades significa pradaria, um campo aberto, entendeu? Então são ninfas dos campos, ninfos da pradaria. Pra quem não sabe, pradaria, pessoal, é um campo aberto com mata, só que mata bem pequena, não tem floresta nem nada. É tipo uma grama, só que alta, entendeu? Alta, só que nem tanto, entendeu? É isso que seria uma pradaria, ou seja, aquela ninfa dos campos, aqueles campos abertos, entendeu? Do grego significa isso. Limoníade significa pradaria, campos. Então, sempre é um trocadilho. A maioria das vezes eu pude perceber que é um trocadilho de nomes relacionados ao local da ninfa onde mora. Napeia, ou seja, no grego significa colinas, vales, ou seja, ninfa das vales, das colinas, entendeu? É sempre um trocadilho, eu pude perceber isso aí, pessoal, sempre um trocadilho da onde elas vivem. A maioria, né? Não tô dizendo que todas, às vezes não pode ser todas também, eu não posso te falar com certeza isso, porque são muitos nomes, eu não fiquei pesquisando todos os nomes para encontrar o significado. Tá, mas eu pude perceber que tem um trocadilho sim, da onde os nomes delas vêm. Quanto à aparência das ninfas, pessoal, a aparência das ninfas, elas estão relacionadas, a aparência das ninfas estão relacionadas ao local onde elas vivem, onde elas habitam, tá? Eu posso dar dois exemplos para confirmar isso. O primeiro exemplo é a ondina que eu vi para vocês, pessoal. A ondina é relacionada à água, então realmente ela parece com água transparente. Agora um outro exemplo, a gente pode usar a senhora Flidias. Eu vou pegar a estátua dela aqui, só um minutinho. A Flidias, pessoal. A Flidias é uma deusa das fadas e das florestas, tá bom, pessoal? Vocês podem perceber que a aparência dela é realmente relacionada a isso. Não só na estátua, como no plano astral também, porque eu já vi ela algumas vezes no plano astral. E então, sim, as aparências das ninfas, das fadas, são relacionadas ao local onde elas vivem e trabalham. A Flidias, como ela é relacionada... Ó, tá vendo a fada? Tá vendo o aspecto de fada dela? Calma, tranquila, bonita? Ok, é um aspecto da fada. Agora tá vendo os galhos aqui dela, aqui em cima? Esses galhos, eles me lembram árvores, mas também animais, tá bom? Podemos notar flores na cabeça aqui dela, entendeu? Outro galho aqui, entende? E eu já vi ela no plano astral, e realmente ela é muito bonita, e realmente se parece no local onde elas atuam, entendeu? Então, pessoal, posso confirmar para vocês que sim, as fadas, as ninfas realmente têm uma aparência ligada ao local onde elas trabalham, ok? Onde elas atuam. Agora vamos lá por outro tema que eu separei aqui para vocês. Agora eu separei algumas coisas em comum que vários sites e livros têm em comum sobre as ninfas. A primeira delas é que elas são protetoras do local onde elas vivam e ajudam os humanos, tá bom? Os humanos, os animais em geral. Essa é uma coisa em comum que eu encontrei.
A segunda coisa em comum é que são descritas como muitas mulheres muito belas, jovens, bonitas, sedutoras e que despertam um desejo aí nos homens, tá? Pera aí que tem mais que eu esqueci já. Pera aí, pessoal, que eu vou ver ali. Então, a primeira coisa em comum é que elas são protetoras do local onde habitam, possuem poderes mágicos para ajudar a auxiliarem as pessoas, as florestas, o local onde elas vivem, animais em geral. A segunda coisa em comum é que elas são inspiradoras, pessoal, elas são inspiradoras, trazem alegria e felicidade quando se aproximam das pessoas. E a terceira coisa em comum é que elas são muitas jovens mulheres, muito bonitas, belas e desejadas por homens, tá? Muito bonitas. Em todos os livros e sites contam essas três coisinhas em comum. Agora vai uma curiosidade extra. Uma curiosidade picante, vou dizer assim pra vocês. Eu sei que são palavras que não pode falar no YouTube, então eu vou... Vocês vão entender, né, que eu vou falar aqui. O nome das ninfas, elas inspiraram em outros nomes que a gente usa aqui na atualidade. Por exemplo, o que eu vou falar é coisas picantes, né? Eu não vou falar por completo porque o YouTube pode bloquear. Então presta atenção nas palavras que eu vou dizer. Picantes, pessoal. Eu não vou falar por completo, mas vocês vão entender. Vamos lá sobre... Sabe aquela pessoa que tem muitos desejos de mais de 18 picante, sabe? Essas pessoas que têm esses desejos. O nome disso é ninfomania. Completem aí. Sabe da onde surgiu esse nome? Da palavra ninfa. Sabe por quê? Porque antigamente existem muitas histórias de que as ninfas são mulheres muito bonitas, jovens, sedutoras que atraem homens, que atraem homens aí para elas. Por isso a palavra ninfomania, completem aí, é derivado de ninfa, entendeu? E aí há uma outra palavra também que é derivada de ninfa que a gente usa aqui, é ninfe. Entendeu? Ninfe. Entendeu, pessoal? É tudo derivado de ninfas, tá? Por conta da aparência delas de mulheres sedutoras. Ok? Tem mais uma coisinha que eu preciso falar antes de terminar o vídeo. É uma frase, pessoal, uma frase bem interessante sobre as ninfas que eu achei num livro chamado Guia Mágico das Fadas. E eu quero ler pra vocês isso aí, tá? Deixa eu pegar o notebook no meu colo, porque ele tá muito longe de mim, daí é mais fácil pra eu ler, tá? Então, peraí. Pronto, tá aqui no meu colo o notebook. Ó, pessoal, é uma frase bastante interessante que eu achei no livro chamado Guia Mágico das Fadas, onde ele fala sobre as ninfas. Uma frase bem legal, ó, pessoal, pra finalizar o vídeo. Então eu vou ler, tá? Essa frase não é minha, é do livro Guia Mágico das Fadas, tá? A frase é o seguinte: a verdade é que todas as culturas e todos os povos primitivos têm em comum é que adoravam velhos espíritos da natureza, despertado pela crença do animismo religioso, que considera que todo ser vivo objeto possui uma alma.
que mais tarde deu origem entre os babilônios e gregos para, para divindades terrestres e aquáticas, com toda uma sofisticada genealogia de deuses. Eu sei, formularam muitas teorias sobre possível etimologia das fadas, alguns fazendo descendentes de antigas divindades celtas ou romanas. Na realidade, tanto sua origem quanto sua possível etimologia se perdem nas brumas do tempo, ao lidar com seres que vêm se adaptando às circunstâncias da época, pois nem sempre foram chamados de fadas, ninfas, lâmias, elfos, mas elas sempre permaneceram conosco, sim, com aparências diferentes, cobertos de inúmeros nomes, mas sempre com a gente, com o tempo. Então é uma frase bem legal, pessoal. Então, para quem não entendeu, ele vem dizendo assim que esses nomes de fadas, ninfas, elfos, silfos, duendes, gnomos, são nomes da atualidade que a gente dá para eles, mas que os tempos antigos eles eram chamados de outros nomes, esses espíritos, entendeu? Mas que sempre estavam com a gente, sempre estão conosco aqui, tá certo? Muito obrigado a todos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo das ninfas. E daí agora os próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre alguns tipos de ninfas aí, tá? Eu vou tentar trazer um tipo de ninfa de cada elemento, de cada local da natureza, certo? Muito obrigado a todos, pessoal. Se tiver algum relato sobre as ninfas aí, deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Até mais.